continuidade ao nosso programa dessa noite, onde estamos falando sobre as influências dos problemas psico e sociopatológicos na saúde das pessoas, eu tenho o prazer de dizer bem-vinda à senhora Márcia Sgrinelli no nosso programa. Boa noite a todos. E a senhora já esteve aqui antes, falando sobre odontologia psicossomática, e gostaria então de ver o que a senhora achou dessa nossa discussão até agora. Então, eu achei que é muito importante que o ouvinte perceba essa questão, que por trás assim de toda a doença sempre tem uma causa psíquica. Então, eu e a doutora Heloísa, nós aplicamos esse trabalho da trilogia analítica desde 82 com os nossos clientes, porque nós vínhamos percebendo que o tratamento dentário assim eficaz, então, por exemplo, se a pessoa tem muitas cáries, geralmente depois ela voltava com mais cáries, ou então se tinha doenças na gengiva, mau hálito, ataques constantes. Olha, eu vou fazer uma pergunta para a senhora. A pessoa que tem, por exemplo, cárie nos dentes, Sim. Isso não é sinal também que, tendo essa doença orgânica, tem qualquer coisa na vida psíquica? Então, isso que nós constatamos, que para a pessoa ter mesmo uma recuperação desse problema, precisa sempre ver a causa que está por trás, né, desse problema da cárie. Agora, uma arcada dentária, por exemplo, muito assim, cheio de cáries, isso não revela que a pessoa é muito, assim, vamos dizer, cheia de neurose, de problemas assim? É. Já pensou nisso? Já, e eu percebo isso nos clientes, que tem muitas pessoas assim que têm muita resistência em ver problemas, em lidar, né, com seus problemas. Pessoas assim até que... Toda pessoa tem resistência em ver problema, ninguém quer ver problema. Se a senhora diz, olha, falando de tal, você está cheio de cáries aí porque é invejosa, ela bate na senhora, não bate? É difícil às vezes da pessoa aceitar, mas muitas pessoas notam essa correlação, né? E aí elas começam a ter uma salivação assim mais equilibrada. Por exemplo, ter assim um sistema imunológico mais equilibrado e ter mais saúde, né? A nível da boca. Então, mas agora a senhora tem que dizer que o ser humano é doente, não é são. Então que na parte dentária aparece a neurose do ser humano. Por exemplo, os dentistas aprendem, vamos dizer, um dente está doendo, então aí tira o nervo. O que acha disso? Então, e muitas vezes não há necessidade. E muitas Geralmente não há necessidade. E muitas vezes tira o nervo até quando o dente não estava doendo. Isso também acontece, sabe? Para fazer uma prótese em cima. Então... Outra questão, por exemplo, implantes, né? Implantes é importante. Hoje em dia os dentistas põem muito implantes. O que acha disso? Então, eu acho que a pessoa, a pessoa que aceita o implante, ela não é informada de todos os prejuízos que ela vai ter com o implante. Eu tenho vários clientes que já tinham sofrido implantes, ou eles perderam o implante, ou então deu infecções, inflamações. Então, é algo assim que não é natural. E que às vezes a pessoa tem até problema gengival, problema ósseo, e eles vão lá e querem colocar um implante, e a pessoa tem vários problemas com isso. Então aí, né, essa ideia errada de que o artificial é melhor do que o natural. Exatamente. Então é uma ciência errada que a humanidade adquiriu agora, de que o ser humano deve fabricar o artificial para substituir o natural. Outra coisa, Marcinha, e essa questão, nos Estados Unidos, eu tive vários clientes, eles tinham amálgama. Sim. Em quase todos os dentes. Amálgama deve ser aquilo de prata, né? Que o prata dentista com mercúrio. Implanta. Que é para restaurar. E que dura, né? Dura 20 anos. Dura. Então, ela foi num dentista americano, ele falou, não, amálgama faz muito mal à saúde. Tem esses elementos que prejudicam a saúde. Tem que tirar tudo e pôr resina. E eles faziam isso lá. O que a senhora acha disso? Então, essa questão assim de trocar as resinas pelo amálgama é uma
Não, de trocar a amálgama pela resina. Não, então, mas por resina no lugar do amálgama, né? Então, é uma questão que é, assim, mais para lucro, sabe? Eu trabalhei já nos Estados Unidos e essas empresas de resina, elas visitavam os consultórios e falavam assim, para pôr um espelho bem grande na frente da pessoa, mostrar que o amálgama era bem feio, era escuro. A pessoa ficava apavorada, ela queria tirar tudo. Então, depois também foi publicado lá no jornal, o crescimento das empresas de resina tinham crescido assim 3 vezes num ano. Então, Marcinha, mas eles acham lá que é aquele pedacinho, por exemplo, de amálgama que tem mercúrio, a pessoa pode tornar a pessoa até doente mental. Isso, Essa é verdade. a noção que eles estabeleceram ao povo. Agora, o que é interessante é que o povo acredita nessas Mas fantasias. aí eu acho que o poder econômico, no sentido geral, ele utiliza da patologia das pessoas para poder fazer o próprio lucro. Então, no caso, essa tendência que o ser humano tem de ver o mal vindo de fora, vindo do exterior para o interior, essa projeção no meio ambiente ou em coisas, pessoas que estão fora de si mesmo como causa dos problemas. Isso é generalizado. Se não é amálgama, vai ser outra coisa qualquer, o flúor, a poluição. É claro, a poluição prejudica, mas não ao ponto que se faz acreditar, se faz crer. Outra coisa, Marcinha, e essa questão de ponte fixa, né? O indivíduo não tem um dente, então desgasta 2, 3 dentes para enxertar lá uma ponte fixa que não dura, vamos dizer, talvez nem 10 anos. Pode dar várias cáries, então tem tratamentos assim bem mais conservadores, né, do que... Então, mas o que acha dessa questão? Então, acho que é isso, é de querer sempre substituir assim o artificial pelo natural, né, um tratamento assim que não conserva os dentes naturais. O nosso tratamento é sempre mais conservador do que é natural para a pessoa, não muito importante. Outra coisa, Marcinha, esteve aqui o Léo, e lembrando da Inglaterra, pelo menos há uns anos atrás houve uma pesquisa que a partir dos 30 anos, metade do povo inglês tem dentadura. Sim. O que acha disso? Ah, é verdade. Eu já tinha visto essa pesquisa que muitos perdem, inclusive por problemas periodontais. Agora, eu notei de alguns clientes meus que moraram assim na Inglaterra que lá eles também têm uma coisa muito de arrancar muitos dentes. Clientes meus, às vezes, que iam passar férias lá de dentes assim que a gente estava tratando, de repente a pessoa tinha uma emergência, ela ia para o dentista lá e eles arrancavam mesmo. Né? Dava anestesia, quando ela acordava não tinha mais dente na boca. Mas isso é verdade, uma vez eles arrancaram 3 seguidos e ela não percebeu. Marcinha, eu queria também saber o seguinte, com relação a dentes de leite. Existem criancinhas que já têm uma porção de cáries pequeninas. Como é que a senhora vê isso? Como é que a senhora acha que isso deve ser tratado? Há uma relação, né, entre as cáries numa criança assim pequena. E a questão emocional, já desde criança, que não tem nenhuma proteção assim da saliva, né? Já tem uma tendência grande, porque nem é questão assim de hábitos. Então não é normal que os dentes de leite se cariem com facilidade? Não é normal, não é normal. Inclusive, várias crianças que fazem tratamento assim de psicanálise, elas têm uma proteção maior. Que não apresentam cáries e também comem açúcar, não é? Que ficam lá escovando os dentes. Né? As crianças, filhas de pais que fazem tratamento, análise, são mais sãs. São mais sãs. Se vivem num ambiente assim sociopsíquico mais equilibrado e que tem assim mais tolerância com a percepção dos erros, né? Com a visão dos erros. Porque eu vejo essa relação entre a cárie e muita censura, né? Com as crianças, às vezes na educação, tudo, então apresentam mais problemas. Marcinha, na minha opinião, toda pessoa, sem exceção, deveria tomar consciência, fazer um tipo de análise para tomar consciência da problemática interna. Toda pessoa deveria se submeter pelo menos a uns tempos de análise para ver como é na realidade. Agora, eu gostaria, para os telespectadores que não vêm acompanhando a nossa programação, que os senhores leiam esse livro, Odontologia do Terceiro Milênio,
para que vocês possam ver aqui a fundamentação científica desse trabalho, que não é uma coisa assim de milagre, então a pessoa cura assim milagrosamente, por sugestão ou qualquer coisa, não é nada disso. É um estudo científico e aqui mostra como que a vida psíquica age através do sistema psiconeuroimunológico na vida orgânica e como que o processo ao contrário também ocorre. Quer dizer, como que a sanidade da pessoa age na vida orgânica a ponto de fortalecer o seu sistema de defesa. Esse livro está causando assim um grande sucesso, quer dizer, um grande estudo dos próprios dentistas, Cláudia. Isso, e eu gostaria também de dizer aos telespectadores que todas essas ideias que são aqui discutidas poderão ser melhor estudadas na bibliografia da Escola de Psicanálise Integral, nos intervalos, nos apoios culturais, vocês têm ali a editora Próton, que publica essas descobertas no campo científico. Eu gostaria então de dizer até a próxima semana para os telespectadores. Foi uma satisfação novamente estar com os senhores e até lá. Esperamos que nós estejamos ajudando os telespectadores com seus problemas. Até a próxima semana. Boa tarde.